Promessas. Promessas. N promessas. Se você pegar o livro de João, no capítulo 14, Evangelho, capítulo 14, até o capítulo 16, e sublinhar cada promessa, você vai ver que você vai sublinhar quase os capítulos inteiros, de tanta promessa que tem em 3 capítulos do Evangelho de João, 14, 15 e 16, só citando o Evangelho de João. E essa promessa, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. As promessas de Deus, amados, guarde isso no seu coração, na sua mente. As promessas de Deus têm condições. Tem condições. Para eu desfrutar de uma promessa de Deus na minha vida, para minha família, para a igreja, para mim, a palavra do Senhor aponta, revela que existem condições. Qual é a condição aqui? Ao perdedor? Não. Ao vencedor. Então, quem vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. A condição é vencer. Essa é a condição. Mas quando a gente olha essa condição de vencer, e a gente olha para a igreja, a gente encontra um monte de crente carregando um peso de derrota na sua vida. Derrota financeira, derrota no relacionamento familiar, derrota em relação ao seu casamento, derrota na sua vida profissional. A gente não enxerga, nós enxergamos pouquíssimos irmãos e irmãs que estão vencendo. E o texto fala, ao vencedor. Por que a Bíblia diz assim, ao vencedor? Poderia ser outra condição, não, se você tem Jesus como seu Senhor, seu Salvador, dar-lhe-ei sentar-me comigo no meu trono. Não está assim na Bíblia. Não está assim. Se você aceitou Jesus como Senhor, seu Salvador, quando você morrer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Jesus está dizendo, ao vencedor. Porque o reino de Deus é formado por vencedores. Não tem espaço para derrotados no seio do reino de Deus. Os demônios foram derrotados. A igreja é muito mais que vencedora. E você precisa despertar para essa verdade. Nós passamos o tempo todo sendo afligidos pelas circunstâncias da vida. É uma doença, é um acidente, uma dificuldade qualquer, mas nada disso tem o poder de anular a palavra de Deus. Estava conversando hoje com um amigo meu, Leonardo, ore por ele. Está na França, mora em Portugal, está trabalhando na França. Irmão em Cristo, fiz o casamento dele com a Rosângela. Tem uma filha chamada Ana Letícia, adolescentezinha, mora em Porto, lá em Portugal. Ele estava me contando essa semana que a Covid-19 entrou na casa dele, aqui no Brasil. Morre uma irmã. Choramos juntos, clamamos ao Senhor por misericórdia e graça, pedimos consolo de Deus. Logo depois, a mãe e o irmão que mora com a mãe foram também acometidos de Covid-19. A mãe dele já é uma senhora idosa, beirando ali os 70 e poucos anos. Ficamos preocupados, começamos a orar a Deus, Senhor, tem misericórdia aqui, tem misericórdia ali. Ontem, o irmão dele morreu também. E hoje, foram dar notícia para a mãe que o filho morreu. Imagina uma situação dessa, de tristeza, de luto, de perda. Todos os motivos do mundo para se sentir um homem derrotado, para se sentir um cristão fracassado. Parece que Deus não ouviu minha oração. Parece que Deus não se importou com a minha família. Parece que Deus se esqueceu de mim. Irmãos, eu poderia ouvir isso do Leonardo. Esperei até que ele fosse falar alguma coisa nessa linha. Leonardo, irmãos, falou assim para mim: pastor, ore pela minha mãe, para Deus console o coração da minha mãe. Pastor, ore por mim,
para que eu permaneça de pé, porque eu sei que foi feita a vontade de Deus. Quando ele falou isso, meu coração se encheu de alegria, apesar da tristeza. Conheço a mãe dele, conheci o seu irmão, conheci a sua irmã, todos convertidos a Jesus Cristo, todos cultuando ao Senhor na igreja. E Deus permitiu que isso acontecesse. Aos olhos do mundo, uma família derrotada. Aos olhos da sociedade, mais uma família coitadinha, derrotada. Mas aos olhos de Deus, uma família mais que vencedora. Porque os seus parentes não desceram, subiram, foram para a glória, estão no seio de Abraão, estão na presença do Senhor. Há maior motivo do que esse, do que estar na presença de Deus? Claro que a gente sente, somos seres humanos, claro que a gente se emociona, a gente se sensibiliza, não queremos perder ninguém, mas Deus tem os seus caminhos, Deus tem a sua vontade soberana, Ele está sentado num trono. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Quando eu penso nisso, e olho a condição, ser vencedor, eu olhei para a minha própria vida, minha casa, minha esposa, meus filhos, tenho netos, tenho nora, tenho genro, meu pai, meus irmãos, meus tios, primos, sobrinhos. Comecei a olhar essa turma que forma a minha família como um todo, minha família e meus familiares. E comecei a falar: Senhor, eu quero que a minha família entre no céu. Eu quero que a minha família, comigo, a gente entre nos céus. Porque os céus foi o lugar que Jesus preparou para aqueles que creem nele. E a minha oração foi nessa direção. Como, Senhor, fazer com que minha família viva essa realidade? Aí, amados, Apocalipse capítulo 4. Abre aí. Eu comecei a pensar muito em Deus. Será que Deus está reinando? O que a Bíblia fala disso? Apocalipse 4, eu vou ler alguns versículos. Eu quero começar lendo com você o versículo 3. Sim, vou ler um, para a gente entender, depois a gente salta. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: desce para cá? É para descer? Não, né? É para quê? Subir. Sobe para aqui. A direção da igreja é sempre subindo. A direção da igreja é sempre estar em pé. E te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu o quê? Um trono. E no trono está vazio? Não. E no trono alguém sentado. Quem está sentado? Versículo 3 descreve o Pai. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, ao redor do trono ao arco-íris, semelhante no aspecto da esmeralda. João não teve palavras para descrever a glória de Deus. Quem João viu sentado no trono foi Deus Pai. Deus Pai sentado no trono. Versículo 4. O que mais tem nesse ambiente? Ao redor do trono há também 24 tronos. E assentado neles quem? 24 anciãos, pessoas idosas, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Olha para cá. Imagina um trono. Ao redor desse trono, 24 tronos. E nesses, cada trono sentado um ancião. E cada ancião com uma coroa na sua cabeça. E Deus Pai sentado no trono, com a sua glória.
na sua majestade. Ok? Temos o Pai, temos 24 anciãos. Olha o versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são o quê? Os 7 Espíritos de Deus. 7 aqui, irmãos, é dos 70 vezes 7, que Jesus falou. Quantas vezes deve perdoar? 70 vezes 7. 7 aqui, irmãos, é sem fim e sem início. É constante. Eu perdoo quantas vezes? 7. 70 vezes 7, 400, 7 vezes 7, 49. 490 vezes? Não. Que Jesus estava dizendo que você deve sempre perdoar. Então aqui, quando fala dos 7 Espíritos, na verdade, é um Espírito que é muito. Age em todo lugar. Está presente em todos os lugares. É Deus. É o Deus Espírito Santo. É a descrição do Deus Espírito Santo aqui no versículo 5. Então, só para relembrar, Deus Pai sentado no trono. Ao redor do trono, 24 anciãos também sentados em tronos, com coroa na cabeça. E ali em frente ao trono do Deus Pai está o Deus Espírito Santo, cujo símbolo ali é um símbolo de fogo, né? Fogo simboliza bem a pessoa do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. Espírito Santo não é fogo, Espírito Santo não é vento, Espírito Santo é uma pessoa. Está aqui o Espírito Santo. Versículo 6. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. A coisa tão espetacular. Aquele palácio, aquela sala, que ele não teve descrição, parece tem um piso, como que eu vou descrever esse piso? João então pensou no seu conhecimento daquela época, semelhante ao cristal. Um piso extraordinário, um cristal enorme, e em cima desse cristal, desse piso, tem ali o trono de Deus, está ali o Espírito Santo, estão ali 24 anciãos, só? Não. O texto continua, diz assim: no meio do trono e à volta do trono, versículo 6, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O que é isso? Que ser espiritual é esse? Eu te digo, é um querubim. Querubim. Ezequiel, capítulo 10, 14, nos mostra isso. É um querubim. Então tem 4 querubins. 4 querubins. Vamos lá então de novo? Trono de Deus, Pai, 24 anciãos ao redor, o Espírito Santo ali. Diante de Deus, quem mais? 4 querubins. Querubins é uma espécie de anjo que servem diretamente a Deus. São os anjos mais próximos de Deus. Tanto que a Arca da Aliança, quando Deus mandou que Moisés fizesse a Arca da Aliança, diz que fizesse o quê? 2 querubins, um de frente para o outro, com as suas asas assim. São querubins, representando ali a presença da glória de Deus. Está conseguindo imaginar tudo isso? Que lugar fantástico, que lugar extraordinário, que lugar maravilhoso. No versículo 7 diz que o ser vivente, o primeiro, é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro como o rosto de homem, e o quarto ser vivente semelhante à águia quando está voando. Que descrição! Depois, se você quiser ler uma descrição bem assemelhada a essa, está lá em Ezequiel capítulo 1, que descreve bem esse, com mais detalhes, esse querubim. Ok, a pergunta que eu te faço: está faltando alguém aí? Está faltando alguém? Repetindo: Deus Pai, 24 anciãos, o Espírito Santo e mais 4 seres viventes, 4 querubins. Falta quem para fechar a conta aí? Jesus. Falta Jesus. Cadê Jesus? Onde está Jesus? Vamos descobrir aonde está Jesus? Capítulo 5 do Apocalipse. Vamos descobrir aonde está Jesus. No versículo
2, do capítulo 5. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, diz João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Por quê? Eis que o leão da tribo de Judá, quem é? A raiz de Davi, quem é? Fez o quê? Venceu. A condição. A condição para abrir o livro é vencer. Para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, diz João, vi onde? No meio do trono e dos 4 querubins, entre os 24 anciãos, de pé, quem? Um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Jesus aparece. João não teve palavras para descrever a glória de Jesus. João, extasiado, vendo essa cena toda. Um trono, que por trás do trono um arco-íris. Um piso glorioso, parecia uma pérola inteira. Tronos maravilhosos, 24, ele contou cada um deles, 24. Ele viu cada ancião ali, sentado com coroa da cabeça. De repente, ele vê o Espírito Santo, quem também não soube descrever o Espírito Santo presente ali. E de repente, 4 querubins. Irmãos, Ezequiel diz que querubins têm 6 asas. 2 em cima, 2 aqui e 2 aqui. Que quando os querubins se movem, parece que como se fosse uma roda girando. Ezequiel também não teve palavra para descrever os querubins. Então os querubins voando ali na presença de Deus, 4 querubins. E nada disso mexeu no emocional de João. O que mexeu no emocional de João foi quando o Cordeiro de Deus, foi quando Jesus entra. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui está Jesus, o Cordeiro como que morto. Então entra Jesus nesse ambiente glorioso, nesse ambiente que não tem palavra para descrever, nesse ambiente maravilhoso, extasiado, extraordinário. Entra Jesus. Entra Jesus. O que foi que Jesus faz? Versículo 7. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E quando tomou o livro, olha o que acontece nos céus. Olha só que coisa. Os querubins, os 24 anciãos fazem o quê? Se prostram. Se prostram diante do Cordeiro. Se prostram. Se prostram. E fazem um cântico maravilhoso. Digno é de tomar o livro e de abrir os selos. E continua o texto. Versículo 11 diz: vi e ouvi de muitos anjos ao redor do trono. De repente surgem os anjos, milhões de milhões, milhares de milhares de anjos entoando um cântico glorioso. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria, a força e honra e glória e louvor. Bastava isso? Não. Tinha mais. De repente toda a criação, tudo que Deus criou, versículo 13, tudo que Deus criou se levanta. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Há um coro de adoração a Deus, que começa com os querubins se ajoelhando diante do Cordeiro, que começa com os 24 anciãos se ajoelhando diante do Cordeiro. O Cordeiro Jesus. A glória de Deus naquele ambiente. João, extasiado, emocionado, quebrantado no seu coração. João assistindo esse movimento tremendo nos céus.
tremendo movimento nos céus. Aí Deus vem com promessas. Aqui em Apocalipse capítulo 7, vou saltar aqui. Está faltando alguém aqui nessa história? Está faltando. Está faltando gente? Está faltando, pastor. Está faltando, irmãos. Está faltando, igreja. Tem Deus Pai, tem Deus Filho, tem Deus Espírito Santo, tem 24 anciãos, tem 4 querubins, agora tem milhões e milhões de anjos ali. Está faltando quem? Aí tem as criaturas que Deus criou também adorando a Deus. Está faltando alguém. Está faltando gente nessa história. Você quer ler quem está faltando? Capítulo 7, verso 9. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante de onde? Do trono, e diante do Cordeiro. Essa multidão de gente, de vestiduras brancas, com palmas na mão, clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Uma multidão cantando isso, como se não bastasse os 4 seres viventes, anciãos adorando. Depois vem os anjos e adoram. Depois vem a criação de Deus e adora. Faltava a criação, a principal criação de Deus. Faltava o ser humano. Faltava eu e você. Essa multidão aqui é eu e você. Essa multidão aqui é eu e você. Eu seguro a mão do meu pai, seguro a mão da minha mãe, dos meus filhos, minha esposa, meus netos, meus tios, meus sobrinhos, meu genro, minha nora, de mãos dadas, vestido de branco, adorando o Senhor, glorificando o Cordeiro. Essa multidão, você faz parte, a sua família faz parte, a sua casa faz parte, você faz parte. Versículo 11 diz que todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Os anciãos, os 4 seres viventes, os querubins, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. E adoraram a Deus. Adorar a Deus. Diga para você mesmo: eu fui feito, eu fui criado para adorar a Deus. Você não foi criado para viver uma vida de derrotas. Você não foi criado para viver uma vida de fracassos. Você não foi criado para viver uma vida de necessidades, de dificuldades, de barreiras. Você foi criado por Deus para vencer em nome de Jesus. Então você adora a Deus. Eu adoro a Deus, não é porque tudo está bem não, irmãos. Eu não adoro a Deus porque eu tenho dinheiro na conta, ou porque eu moro bem, ou porque tenho um bom carro, ou porque eu tenho um bom emprego, ou tenho uma boa família. Eu adoro a Deus porque o meu Jesus Cristo venceu e ressuscitou. Eu adoro a Deus porque eu amo a Jesus Cristo. Eu amo o Senhor, eu preciso dele. Então, versículo 11, entra o complemento do cântico. E o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém.
Imagina esse cântico ecoando. Imagina milhões de anjos adorando a Deus. Imagina ali os querubins, os serafins. Imagina o arcanjo Miguel. Imagina o anjo Gabriel, que são os dois que a Bíblia nos dá nomes na Bíblia. O restante é a imaginação da cabeça de alguém. Imagina os querubins, os 24 anciãos, todo mundo adorando o Senhor, adorando o Senhor. O Senhor diz assim, versículo 16: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Por quê? Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aqui na terra, irmãos, é lugar para derramar lágrimas. Lá no céu é lugar de regozijo e glória. Aqui na terra choramos por pessoas que perdemos, por situações que nos fazem sofrer, por situações que causam dano ao nosso emocional. Mas mesmo essas lágrimas que derramamos aqui, elas são colocadas diante do Senhor. Então, quando eu leio a promessa de Apocalipse 3, eu me vi nessa situação. Falei, Senhor, eu não sou vencedor porque eu dei um murro na cara do diabo, dei uma rasteira nele. Eu não sou vencedor porque através de mim o Senhor curou os enfermos, o Senhor salvou vidas. Eu não sou vencedor por nada que eu tenha feito. Eu sou vencedor porque Jesus venceu. A vitória de Jesus é a minha vitória. O nosso grande erro é achar que temos que demonstrar vitória para recebermos algum reconhecimento de Deus. O reconhecimento de Deus é sobre aquilo que Jesus já fez. Eu quero encerrar. Eu vou embora, tá? Tem mensagem aqui à beça. Romanos capítulo 8. Eu encerro aí. Romanos 8. E depois Romanos 5, tá? Primeiro 8, depois o 5. Romanos 8, versículo 17. O diabo, na sua astúcia, ele tem semeado na cabeça das pessoas que você precisa demonstrar que está vencendo. Não, eu moro bem, tenho um bom trabalho, tenho renda, minhas contas estão em dia, minha família está aqui bonita, unida. Ok, então você está vencendo, né? Nós precisamos ver para crer, né? Ver, tocar, enxergar, sentir, perceber, para crer que estamos vencendo. No reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus não funciona assim. Romanos 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de quem? De Deus. E co-herdeiros com quem? Com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha para cá, irmãos. Deixa eu te falar da lei. Herança. Herança é aquilo que eu recebo por ter uma ligação de sangue do meu pai, da minha mãe. Então tudo que eles deixaram depois de morrerem, passam para mim. Eles podem fazer isso em vida, podem me dar herança também em vida, que não é aconselhável. Mas geralmente a pessoa morre e deixa lá uma herança para os seus filhos, para os seus familiares. Uma herança para a esposa, uma herança para o marido. Então você recebe sem fazer esforço algum, né? É seu, porque veio de alguém. Alguém construiu, alguém batalhou, alguém se esforçou e veio para você. Olha para a Bíblia. O que Paulo está dizendo para mim, para você? Que nós somos herdeiros. Herdeiro é alguém que recebe. Nós recebemos por aquilo que alguém morreu. Não existe herança se não tiver morto, ok?
Alguém teve que morrer para termos herança. Quem morreu? Jesus. Ele morreu e deixou para nós a herança. Qual é a herança que Jesus deixou? A vida eterna, a salvação, perdão de pecados, as bênçãos de Deus, as promessas do Senhor. Tudo que Ele conquistou passou para nós. A vitória sobre o diabo, a vitória sobre a carne. Por isso que a Bíblia diz que somos muito mais que vencedores por meio de Cristo. As virtudes são de Cristo e nós temos apenas que tomar posse. É meu. Ele conquistou para mim. É meu. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente acha que temos que construir algo, fazer algo. Já está feito. Já foi consumado. Ele conquistou a sua vitória. Ele conquistou a minha vitória. Se estamos necessitados de coisas materiais, Deus, Jesus já conquistou. Se necessitamos de uma situação seja resolvida em nosso lar, Jesus já conquistou. Apenas tome posse. Receba. É seu. E tem mais. O texto é tão profundo que ele fala assim: herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Não é isso? A música? Tome posse. Não olhe para os seus sentimentos. Não olhe para a sua razão. Olhe para a sua fé. Eu tomo posse da alegria que vem de Deus. Eu tomo posse da prosperidade que vem de Deus. Eu tomo posse da salvação da minha família que vem de Deus. Eu fiz a minha parte como pai, como mãe. Eu fiz a minha parte como marido, como esposa. Eu tomo posse porque Deus conquistou isso para mim. Jesus conquistou isso para mim. Eu tomo posse em nome do Senhor. E aí eu encerro de fato agora Romanos 5. Como eu disse, eu tinha aqui mensagem para pregar. Ixi, já são 9 horas já. Vamos terminar então. Vamos ficar em pé para a gente ler e terminar. Romanos 5. Marque esse versículo na sua Bíblia. Você está meio down, meio para baixo, meio desanimado, meio abatido. Lê esse versículo. Romanos 5, versículo 17. Nós vimos uma série de tronos. Trono de Deus, trono dos 24 anciãos, Jesus entronizado, à direita de Deus Pai em majestade e glória. Ok. Vimos que o nosso caminho é para o céu, é lá que é o nosso lugar. Mas olha, nós estamos aqui na terra. Estamos aqui passando situações dessa nossa carne aqui nessa terra. 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. Graça é o quê? Favor que vem de Deus. Nós não merecemos. E o dom da justiça, o que acontece? Reinarão quando morrerem. Lá no céu. Vai ter um trono para você sentar lá no céu, ao lado de Jesus. O que Paulo está falando? Reinarão em vida. Há um trono aqui na terra para você sentar, que é seu. Reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Nós reinamos em vida através de Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, nós recebemos as virtudes daquilo que Jesus conquistou na cruz. Então, através de Jesus, eu posso me considerar, porque isso a palavra de Deus me assegura, que com Jesus eu sou muito mais que vencedor. Coloque a mão no seu coração. Oh Deus, obrigado. Perdoa-me, Espírito Santo, se eu errei alguma coisa, se faltou alguma coisa.
Pai, está aqui reunida a sua igreja, homens e mulheres que têm passado lutas, dificuldades, provações, tentações. Tem hora que bate desânimo, tem hora que falta alegria, tem hora que bate um desespero, uma preocupação, gera uma certa ansiedade. Nós precisamos entender, Senhor, que nós não somos mais alguém comum. Nós fazemos parte dos comuns, mas através de Jesus nós recebemos o selo do Espírito, passamos a ser propriedade exclusiva de Deus, passamos a ser nação santa, sacerdotes do Rei. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor nos chama, Pai, para sermos muito mais que vencedores, mas a nossa realidade conspira contra isso. O sentimento que temos não é de vitória, é de derrota, Senhor. Chegou a hora de pararmos de olhar para os sentimentos. Chegou a hora, ou passou da hora, de pararmos de valorizar os nossos pensamentos e começar a crer no que a sua palavra diz que nós somos, do que a palavra diz que o Senhor nos deu, do que a palavra diz que o Senhor conquistou para a igreja, para cada um de nós. Senhor, eu te peço prosperidade, eu te peço saúde, Senhor, eu te peço crescimento espiritual, Senhor, amadurecimento. Eu te peço, Senhor, uma igreja animada, uma igreja fortalecida, uma igreja alegre, uma igreja, Jesus, que cheia do Espírito Santo, uma igreja que faça a sua obra no poder e na unção do Senhor, uma igreja que caminhe de cabeça erguida, uma igreja que abra a sua boca, não é para declarar os seus problemas, mas abre a sua boca para glorificar a Deus, adorar o Senhor. Nós vimos adoração no céu, Senhor. Nós vimos adoração na Tua presença, Senhor. E estamos aqui de novo na Tua presença. E não queremos mais apresentar nossas queixas, nossas reclamações. Queremos apresentar a Ti a nossa gratidão, apresentar a Ti a nossa alegria, Senhor, apresentar a Ti a nossa adoração. A palavra adoração, Senhor, significa reconhecer os atributos de Deus. Quando eu adoro a Deus, eu estou reconhecendo aquilo que Deus é. Ele é Senhor, Ele é todo poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é Rei, está governando sobre tudo e sobre todos. Ele é Senhor absoluto, Ele não abdicou do trono dEle. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, a brilhante estrela da manhã. Ele é o Senhor, o Messias, o Salvador. Ele é aquilo que João falou. De repente eu vi um cordeiro como que morto. Foi o único achado digno de abrir, de pegar o livro e abrir os selos. Então houve adoração nos céus, houve adoração na terra, Senhor. E nós queremos fazer coro com essa adoração aqui na terra, porque um dia iremos fazer coro com a multidão numa adoração no céu. No céu, Senhor. Receba a nossa adoração aqui agora, em nome de Jesus. Eu te convido agora, por meio da fé que você tem no Jesus, liberar da sua boca uma palavra de adoração a Deus. Senhor, eu confio em Ti apesar dos pesares. Eu sei que Tu és um Deus todo poderoso e nada nem ninguém pode te resistir. Eu sei, Senhor, que a Tua vontade é melhor para a minha vida. Eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei, Jesus, contigo eu sou muito mais que vencedor, Senhor. Eu sei.
eu sei que meus olhos não viram, meus ouvidos não ouviram, eu sei que o Senhor preparou algo tremendo para mim e para minha família, para a sua igreja, eu sei. Abra sua boca, igreja, aproveite essa oportunidade de fazer isso na casa de Deus. Obrigado, Senhor, pela salvação. Graças te damos. Graças te damos, Jesus. Te adoramos na beleza da tua santidade. Tu és um Deus gracioso, um Deus misericordioso. Tu és um Deus justo, um Deus que pode todas as coisas. Oh, Senhor, aleluia. Nuvem de glória e uma nuvem de glória, anjos e querubins estão no seu trono, oh Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Ele é santo, erga suas mãos. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo, oh, oh, oh. Tu és santo, Ele é santo, Senhor. Tu és santo. Adore o Senhor, adore o Senhor nosso Deus. Santo, santo, santo. Tu és santo, oh, tu és santo. Erga suas mãos. Senhor nosso Deus, eu despeço a sua igreja, seus filhos, suas filhas, família de Deus. Há uma promessa ao vencedor: dar-lhe-ei sentar-me comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com o meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você foi chamado para vencer. Você foi chamado para ser vitorioso, vitoriosa. Receba essa palavra no seu coração. Receba essa mensagem e sai daqui fortalecido em Deus. Uma semana vitoriosa, uma semana de êxitos na sua vida, uma semana de alcançar bênçãos na sua casa, no seu lar, para você, para sua família, em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre sua vida, desde agora e para todo sempre. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até quinta-feira, quinta profética, 19h30 na igreja. Vá na paz de Jesus. Você que não pegou sua Bíblia, pega a sua Bíblia antes de ir embora. Vá na paz de Deus, te abençoe. Obrigado por tua presença aqui. Santo, 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 tu és santo. Oh, 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 tu és santo. Santo, 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 tu és santo. É para você fazer a parte do solo. Não precisa solar.